Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. São 12 horas e 27 minutos. E agora estamos com o nutricionista Jean Matheus Cabral de Araújo, que eu vou chamar de Jean. Tá, Isso, Jean. Boa tarde, Jean. Boa tarde, pessoal. Jean, você como nutricionista, a gente na pandemia, a gente sofreu muito, assim, né? As academias fechadas, não podia sair, o pessoal criou ansiedade. Quem tem ansiedade geralmente come muito, né? Passou do limite. Como é que você viu na população essa relação de saúde, alimentação, treino e pandemia? Exato, como você bem disse, a questão da ansiedade veio muito à tona nesse período do que foi algo bastante incomum para a gente, né? Principalmente quem trabalhava, quem estudava, alguns trabalhos demoraram para voltar à rotina, a questão de home office, quem estuda também em algumas universidades ou escola, demorou essa questão de voltar às aulas online, então acabou que gerou um tempo ocioso para o pessoal. E muitas vezes quando a gente meio que está entediado, a gente desconta como? Comendo, vai lá, quer beliscar alguma coisinha, quer sempre estar naquele ato de mastigação e dificilmente as pessoas que procuram essa válvula de escape vão estar procurando algum alimento saudável, por exemplo, uma fruta. Geralmente vai ser o quê? Um biscoito recheado, um pipos, uma pipoca, um chocolatinho ao leite ou o branco. Então esse tipo de alimento favoreceu muito a questão do aumento de gordura corporal no pessoal. Então, a gente vê que a taxa de sobrepeso e obesidade deu uma aumentadinha no pessoal durante esse período da pandemia, que aí veio também a questão da parte das academia fechada. Muita gente tinha aquela rotina de andar muito, de sair de casa para ir ao trabalho a pé, ou às vezes de bicicleta, e não tinha mais isso. Então já diminuiu o fator atividade física, que a questão de saúde e qualidade de vida, ela é multidisciplinar. Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que me manter ativo, independente do tipo de atividade física, não necessariamente a gente precisa estar fazendo só uma musculação. A gente pode fazer alguma dança, alguma corrida, bicicleta agora também em alta aqui na cidade, certo? Então a atividade física também é essencial. E com essa questão da pandemia, basicamente a gente passou um longo período sem isso, né? Então, taxa de sobrepeso e obesidade deu uma aumentadinha aí, até a gente conseguir uma certa flexibilização, que foi onde a gente conseguiu voltar aos atendimentos presenciais. E a primeira coisa que a gente viu foi essa questão do pessoal que durante esse período elevou muito o peso. Teve gente que ganhou 10, teve gente que ganhou 20 quilos e não estava conseguindo voltar ao estado habitual. Então é aí que a gente começa a trabalhar uma questão de reeducação, da gente entender por que aquele indivíduo chegou naquele estado. Não adianta você chegar para mim e me falar que tem determinada rotina e eu querer lhe obrigar a fazer tudo completamente diferente do que você já faz. Tem diversos alimentos que o pessoal acaba impondo um certo terrorismo nutricional, como por exemplo o pãozinho francês, que todo mundo gosta. A gente de forma alguma precisa de parar de comer um pão francês. O pão francês é excelente para a gente estar consumindo ali, pãozinho com ovo no café da manhã. A gente só tem que entender qual o melhor horário, em qual contexto a gente pode inserir cada tipo de alimento. Agora, o que eu acho melhor de comer o pão integral e o pão francês é que o pão integral eu só como um, eu não tenho vontade de comer outro, literalmente. O pão francês não. Eu gosto Por de isso falar, que eu né? evito. É muito mais saboroso. Quando ele é quentinho, eu não aguento comer só um. Então eu evito o pão francês por conta disso, porque eu sei que o integral, eu só vou comer aquele. O pão francês eu não como, não tenho equilíbrio não. É com o paladar, né? Você sentiu aquele gosto e você querer comer mais. Eu sou o seguinte, eu tenho muita ansiedade. Tem certos alimentos, não sei se existe, até você poderia explicar, alguns alimentos que ele consiga diminuir a ansiedade. Porque a preocupação muito grande que a gente teve nessa pandemia foi o fator ansiedade, né? Muita gente ficou ansioso em casa, e ainda a gente está nesse trâmite ainda, né, de pandemia, diminuiu um pouco, mas ainda a ansiedade ainda continua, porque muitas pessoas tiveram ansiedade na pandemia, ainda tem, né, conseguiram, na verdade, levar essa ansiedade consigo e explicar realmente se tem algum alimento que consiga diminuir a ansiedade. Sim, com certeza. A alimentação é basicamente o combustível do nosso corpo. Quanto melhor a gente fornecer esse combustível para o nosso corpo, melhor vai ser o funcionamento dele. A ansiedade está diretamente relacionada a alguns neurotransmissores, como por exemplo a liberação de serotonina. O famoso chocolate, por exemplo, pode nos auxiliar
nessa produção. Agora, porém, o chocolate 70% ao mais, porque o que vai trazer esse benefício é a questão do cacau. Um chocolate ao leite, por exemplo, ele vai ter a questão da quantidade de cacau bem menor e vai ser um alimento mais industrializado, que vai ter um grande teor de açúcar, e esse tipo de alimento processado, aí vem, como a gente vinha conversando, questão de biscoito recheado, pips, esse tipo de alimento, eles vão dificultar algumas funções do nosso organismo, que não é muito bacana. Então a gente começa a perceber que é uma bola de neve. Se aí você começa a se alimentar, você está com ansiedade, começa a se alimentar mal, a gente vai piorar esse quadro. A questão de atividade física também ajuda a gente a descarregar um pouco. Então, mais outro fator agravante, que se você não está fazendo, a gente vai piorando esse quadro. Então, a partir do momento que você está com o quadro de ansiedade, você começa a buscar uma alimentação melhor, você, aos poucos, vai melhorando toda essa questão os sintomas desse quadro. Por exemplo, eu acabei de falar do cacau. As vitaminas, em geral, também, elas ajudam bastante, certo, gente? Tanto na questão do sistema imunológico, como a gente vinha falando, a questão do funcionamento de todo o nosso organismo. Quando a gente está com algum déficit de vitamina, obviamente alguma coisa vai sair do eixo ali, e a gente vai sofrer essas consequências. A questão daí a gente ir aumentando esse percentual de gordura e não praticando atividade física também vai diminuir a taxa de função mitocondrial. O que é mitocôndria, para a gente contextualizar aqui um pouquinho. A mitocôndria é uma organela que está presente na nossa célula, que ela está diretamente relacionada a alguns processos energéticos, inclusive a utilização de gordura como fonte de energia. Então, se eu não estou me alimentando bem para ter essa mitocôndria funcionando de uma forma efetiva, eu vou ter uma dificuldade em utilizar a gordura como fonte de energia, e se eu não estou praticando atividade física, eu também vou dificultar essa atividade da mitocôndria. Então, tudo vai acontecendo em uma reação em cadeia. É um processo que dificulta o outro, que dificulta o outro. A mesma coisa ao contrário. Se é quando a gente começa a melhorar uma coisa, vai melhorando outra, e aos pouquinhos vai tendo uma progressão. Ô Jean, você estava falando do chocolate. Esse chocolate 70%, chocolate amargo, ele é melhor ou é só mito também? Ele vai ser melhor, porque como a gente vinha conversando... Mas ele também não é industrializado? Sim, mas a proporção vai ser menor. A gente vai ter isso, exatamente. A gente vai ter uma maior proporção de cacau. Que cacau é o que vai ser bacana da gente consumir. Por exemplo, quando a gente recomenda o 70%, ou 75%, 80%, ou aí vai bastante do paladar do indivíduo. O 90%. De 70% eu gosto, mas de Pronto, aí a gente entra em outro ponto, que é a questão do paladar adaptativo. O nosso paladar, ele é altamente adaptativo e se acostuma com o que a gente faz com frequência. Então, por exemplo, você disse, o 75 vai, mas o 90 não. Porque realmente, do 75 para o 90 tem uma diferençazinha significativa. Mas se a gente vai numa progressão um pouco menos brusca, vamos supor, do 70 a gente passa para o 75, começa a experimentar, até se habituar com aquele sabor, para depois ir passando para o 80. Aí a gente consegue, aos poucos, adaptar nosso paladar. Mesma forma como quando a gente tem o hábito muito grande de consumir, um exemplo hipotético aqui, um biscoito recheado. O biscoito recheado é um alimento altamente industrializado, que tem aquele sabor doce muito forte. Então, o indivíduo que tem o hábito de estar comendo um biscoito recheado, se ele provar um chocolate de 70%, por exemplo, num primeiro impacto, ele vai sentir uma diferença muito grande. Mas a partir do momento que ele for se acostumando, aí sim ele vai começar a se adaptar com aquilo e o alimento com um sabor mais natural vai começar a ficar mais palatável para ele. E isso serve para tudo. Serve para o açúcar no cafezinho. Tem muito paciente que diz que, mas café é só com açúcar. E a gente começa a fazer o desmame do açúcar, desmame entre aspas. O que acontece? Peço para ele começar a mensurar. Vamos supor, se numa xícara de café ele adoçava com 3 colherinhas de açúcar, vamos passar para 2,5? Se habituou, não está sentindo mais falta, passa para 2. Se acostumou novamente, vamos 1,5 e assim por diante. Porque se a gente fizer uma mudança muito brusca para esse indivíduo, ele vai ter um alto índice de rejeição àquilo, porque vai realmente fazer essa falta muito grande no paladar dele.
E por tabela a gente começa a melhorar a questão da percepção de outros alimentos. Uma fruta que antes o pessoal gosta muito, sei lá, um exemplo é banana machucada com leite em pó e Nescau. Que aí o leite em pó e Nescau basicamente vai suprir o sabor da banana. Mas faz com leite integrado, com leite desnatado fora. É melhor, é uma opção um pouquinho mais interessante, porque a gente vai diminuir ali um pouquinho a questão do açúcar lá naquele alimento, certo? Então, tudo isso são escolhas que a gente deve fazer. Eu sempre digo que nenhum alimento a gente precisa excluir definitivamente da nossa vida. Nem que seja um biscoito recheado, uma pizza, um McDonald's, o que for. O que vai fazer uma grande diferença é a questão de constância, a frequência do que eu faço na minha vida. Se grande parte da minha semana, por exemplo, eu tenho uma boa alimentação, ou se durante a semana eu sempre vou fragmentando aqueles dias, comendo todo dia alguma besteirinha. Então, todo dia comer realizar uma refeição extremamente fora do plano, aí isso sim vai trazer um impactozinho negativo. Agora, um final de semana, algo mais pontual, algo mais controlado, não. Aí, inclusive, a gente retorna para a questão da ansiedade. Que a partir do momento que a gente começa a entender como é que aquela alimentação vai ter uma influência direta no nosso organismo, a gente começa a entender e não vai ter mais aquela necessidade tão grande de estar consumindo certos alimentos pelo fato de saber que aquilo não vai fazer muito bem. E é muito interessante, Jean, você falou uma coisa aqui sobre a ansiedade, sobre a atividade física. Eu sou adepto, eu gosto muito de corrida, né? Procurei um esporte, o esporte que eu me identifico é correr mesmo. E eu vejo muito, assim, colegas meus, conhecidos. E é bom perder rápido. E eu vejo muito pessoal, Jean, fazendo aquelas dietas loucas, sabe? Tem muita gente, o brasileiro ele gosta, né, de dar uma de cientista, de médico, vai lá no Google, pesquisa dieta e começa a fazer. E termina depois não dando certo, até porque você falou a questão de cortando aos poucos, né, aqueles velhos hábitos que vai prejudicar a sua saúde, que muitas pessoas eles não conseguem entender sobre esse corte. Por exemplo, você falou agora do café, né? Você colocar uma dosagem pequena de açúcar e automaticamente seu corpo, seu organismo vai começar a entender, seu psicológico também. Normalmente tem muita questão psicológica da pessoa tentar entender o paladar. E tem muito agora essa moda do jejum, né? Intermitente, né? É o jejum intermitente. E isso que eu queria que você explicasse, né, Aline? Porque assim, muitas pessoas falam, faço jejum, dá certo, é bom para a saúde, o jejum intermitente. Sim, o que acontece? O grande problema que a gente tem com esse tipo de dieta altamente restritiva, o jejum intermitente entrou na moda, o low carb, enfim, sempre entra uma dieta da sopa, sempre alguém acaba inventando proteína, né? alguma coisa. Da proteína, exatamente. Eu lembro que tem uma época, Sempre alguém acaba inventando alguma coisa. Mas o que acontece com essas dietas altamente restritivas? Os estudos já nos mostram que a longo prazo elas não são nada eficientes, pelo fato de que dificilmente o indivíduo vai conseguir sustentar ela a um longo prazo. Por exemplo, o que a gente mais vê é uma pessoa que faz uma dieta dessa altamente restritiva e ela em 15 dias ou um mês perdeu uma grande quantidade de peso absurda. Só que por ela ser altamente restritiva, dificilmente esse indivíduo vai conseguir seguir ela pelo resto da vida. Ele vai sentir uma falta de alguma coisa. E quando ele retomar a alimentação normal, ele vai reganhar tudo que teve. E muitas vezes, dependendo do tipo de dieta, se você realizar uma restrição muito grande, vai acontecer duas coisas. A gente vai começar a comprometer massa muscular, porque nosso organismo ele tem um limite para utilizar a gordura como fonte de energia. Esse limite ele aumenta conforme o condicionamento do indivíduo, como a gente vinha conversando, a tal funçãozinha lá da mitocôndria. Então, quando a gente faz uma dieta altamente restritiva, que a gente começa a perder massa muscular, a gente também aos poucos vai baixando nossa taxa metabólica basal. O que é isso? Taxa metabólica basal é basicamente a quantidade de calorias que meu corpo gasta só para existir. Para a gente estar aqui conversando, para os meus órgãos estar conversando, para eu ir ali, descer, subir uma escada, caminhar até o carro, essas funções básicas. Então, ao longo prazo, vai se tornando cada vez mais difícil da gente conseguir fazer com que esse indivíduo emagreça, porque ele vai estar sempre nesse ciclo vicioso. Faz uma dieta louca, aí perde muito peso, mas ele não aguenta sustentar isso por um período prolongado, aí reganha novamente. Só que aí quando ele reganha, a gente já baixou a taxa metabólica basal, então já ficou um pouco mais difícil da gente emagrecer.
Ele vai e faz de novo, porque o brasileiro ele é muito imediatista. O pessoal quer tudo para ontem, quer um suplemento que faça mágica, um comprimido que faça mágica. Eu E treino lá isso na não vai Índia. existir. Não sei se você conhece, pessoal. Quando eu reclamando, né? Estava demorando a perder peso, ele disse assim, você passou 1 ano parada. 1 ano e 2 meses. Aí tu quer que em 1 mês, 2 meses, tu Exatamente. recupere e seja. Pô, meu filho, do jeito que você demora, o corpo também vai demorar a voltar. Não é do dia para a noite. Tem que ter a Exatamente. paciência, a rotina, o costume, a dieta. Eu acho que outra coisa importante que a gente ressaltar também, Jean, é assim, o que eu aprendi, assim, né? O nutricionista para mim, eu não dava importância. Eu achava que só treinar e fazer. Eu nunca fiz intermitente, eu também nunca fiquei nessa coisa. Eu não vou aguentar fazer isso direto. Eu me acostumei a tirar algumas coisas. Eu tirei o açúcar. Eu não tomo nem suco, nem no café com açúcar, sem redução, sem nada. Durante a semana. No final de semana, dia de domingo, eu boto no açúcar, o café, porque eu sinto falta. E aqui eu tomo dele. Eu digo a ele, agora ele já está fazendo comer açúcar, porque eu começo a achar doce. Sim. Tudo doce. Mas Como hoje a gente tava conversou, com a açúcar, questão- não. Ele tá Hoje falando. tava bom, um cafezinho. Hoje pra mim, qualquer coisa eu acho muito doce. Suco eu já não tomo mais. Exatamente, como a gente conversou, a questão do Isso. paladar adaptado. É, o único suco que eu tomo com açúcar é limão. Até o maracujá eu acostumei. E eu sinto falta de suco de manga. Assim, açúcar pra mim é mais gostoso hoje. De que com Ai, açúcar. coisa Você boa. sente a manga doce, literalmente da manga, né? Sim. Agora outras coisas já é mais difícil. Agora é questão de costume. Mas assim, do jeito que a gente toma conta do cabelo, isso é bonito se você hidratar, se você for pro salão, se você estiver cuidando. Se você, qualquer mulher, se não tomar conta a unha, né? Do mesmo jeito é um nutricionista. Eu já entendi que sem nutricionista eu não consigo manter. Eu tenho que ter aquele comportamento, a disciplina, né? E Isso. me adaptando à disciplina. Porque foi uma coisa que eu demorei. Se eu tivesse feito isso antes, talvez eu não tivesse engordado os 20 quilos. Porque o que eu fazia? Eu ia pro nutricionista para perder, treinava, pronto, eu não ia mais. Ia nas datas, eu paguei para 3 meses, pronto. Passava o ano todo sem ir. E aí eu entendi a importância, minha gente, quem está escutando, quem quer manter um corpo saudável, né? Em forma também, não é nenhum pecado. Às vezes o pessoal os pacientes pecado, a pessoa querer ter um corpo em forma. porque Não é. o que é que a gente vê muito hoje em dia? O pessoal querer defender a questão de um gordinho saudável. Mas até que ponto a gente pode afirmar isso? Até que ponto isso é verdade ou é mito? O estado de sobrepeso e obesidade, a longo prazo, vai lhe trazer prejuízo com certeza. Agora sim, pode ser que você seja uma pessoa jovem, que esteja em um estado de sobrepeso ou obesidade, mas que seus exames ali dê tudo ok. Mas ao longo prazo, dificilmente você vai se tornar um adulto ou um idoso que vai ter saúde estando no estado de obesidade, porque o excesso de gordura no nosso corpo, ele é prejudicial. Ele traz risco de doença cardiovascular, ele traz uma resistência periférica à insulina, que pode gerar isso futuramente uma diabetes também. Então, existe sim um limitezinho que a gente pode ficar saudável. Tá ali vamos brincar assim, dizer um fofinho. Dá para ser um fofinho saudável. A gente está num estado de obesidade e saudável, no momento pode ser que sim, mas a longo prazo isso não existe. Então a gente tem que deixar um pouco de romantizar isso. Sim, cada um deve se aceitar da Nem forma o magro, que é, né? nem o magro Tem também. magro, tem acha que tá Exatamente, bem, não. né? O magro, o que vez ou outra chega lá no consultório é a questão do indivíduo que está aparentemente magrinho, mas quando a gente passa pela avaliação física, a gente vê que ele é o famoso falso magro. Está lá com percentual de massa muscular muito baixo, está com percentual de gordura elevado, mas por basicamente não ter massa muscular, a gente vê aquele indivíduo ali visualmente magrinho. Aí quando a gente vai na avaliação física, o percentual de gordura lá em cima, que aí muitas vezes taxas elevadas também. Então, a gente não precisa se agarrar a um padrão. Essa coisa, infelizmente, com a internet nos traz muita coisa boa, mas ao mesmo tempo traz muita coisa ruim. Então, essa questão de blogueiro que vem inventar coisa, dificilmente você vai ter a vida com a facilidade que esse indivíduo que está na mídia tem. Muitas vezes o indivíduo desse que está na mídia basicamente não tem que se preocupar com questão de marmita, vai ter uma pessoa que faça a comida para ele, vai ter procedimentos estéticos à torto e à direita, onde uma pessoa comum, mais comum, que tem uma vida mais corrida, que tem que correr para trabalhar, que tem que deixar a marmita pronta no final de semana, às vezes vai ver aquilo, vai almejar aquilo para ela, mas que não vai entender que aquilo não é real, que não é a realidade de 90% da população.
que aquilo ali ele só conseguiu atingir com medidas extremas, que não cabem na rotina da maioria. Ô Jean, outra coisa assim, às vezes também a questão do valor das dietas, né? Às vezes quando você vai para cada pessoa tem uma condição. A saúde ela é importante para qualquer pessoa. Exato. Não importa a sua classe social, é importante que você faça exercício, que você alimente corretamente. Mas quando você vai no nutricionista, você pega a dieta, você vê que não é para todo mundo. Primeiro que aquelas barrinhas de proteína não são nada baratas, né? Aqueles whey também não. Aí, Né? o que é que entra? A gente entra no ponto de vista que um nutricionista que tem uma boa conduta, ele também vai entender isso. Tem noção que não é para todo paciente que eu vou poder estar passando um whey protein todo dia, ou uma barrinha de proteína como um lanche diário. O que acontece? A gente tem que... Muito caro, né? É muito caro e para a grande maioria é inviável esse consumo diário. Então, faz parte do trabalho do nutricionista entender a realidade do paciente para poder encaixar o plano com a rotina dele, com o que ele é capaz de fazer. Poxa, se dá para a gente trabalhar só com ovo e frango, a gente trabalha só com ovo e frango. Se é um indivíduo que tem uma condição muito boa ali, que dá para trabalhar folgado, dá para a gente trabalhar com whey protein e com salmão, por exemplo. Então faz parte do trabalho do nutricionista entender isso. E suplementação não é algo necessário para todo mundo. A maioria dos suplementos são o quê? São basicamente comida em pó. Então se você consegue atingir a taxa daqueles nutrientes durante o dia, com refeições, com comida de verdade, não é necessário aquilo é bom, suplementar. assim, eu não gosto daquilo assim. Não Não deixa de gosto, ser. né? Não gosto Não é também, industrializado, a gente se fala tanto em Do whey buscar- protein? É, fala tanto em buscar Pronto. coisas mais naturais. E Exatamente. O que é whey protein? Whey protein é basicamente a proteína do leite de forma isolada em pó. Nós temos que consumir uma quantidade adequada, isso dependendo do objetivo de cada um, de calorias totais no dia, de proteínas, de carboidratos e de lipídios. O pessoal às vezes tem uma dificuldadezinha nessa questão de proteína, que ficou muito famoso por grandes praticantes de atividade física estar consumindo. Só que proteína a gente também vai ter em diversos outros alimentos, como por exemplo carne, ovo, certo? Então, se eu faço o cálculo de refeição, comida de verdade, e você consegue comer aquilo durante o seu dia, a gente não tem necessidade nenhuma de estar adicionando um whey protein, por exemplo. Mas aí vamos supor, poxa, já tem certos dias que eu tenho um dia super corrido, não consigo parar para fazer uma refeição de fato, e seria uma refeição X, que teria uma boa quantidade de proteína. Aí sim seria um exemplo da gente estar adicionando uma suplementação pela questão de facilidade, porque aí é só um pozinho que você bota lá com água, chacoalhou, tomou, acabou. Então, como a gente precisa dessa ingestão total durante o dia, para indivíduos que não conseguem ter essa ingestão total durante o dia, aí a gente facilita o consumo desse nutriente. Mas para quem consegue comer comida sólida de verdade, é sempre a melhor opção. A suplementação só entra quando de fato o indivíduo não consegue realizar essa alimentação com comida de verdade. Eu tenho a impressão que tem nutricionista que ganha com isso, porque você vai sempre querer Não, empurrar sempre o tem whey que pra colocar uma você. marca, mas sabe o que eu acho interessante que o Jean falou agora? É esse olhar que ele falou sobre. Eu tenho uma impressão muito, eu fui muito para muitos nutricionistas, e alguns olhavam, acho, não sei se eles achavam que eu não sou rico, né? Sou trabalhador, mas não sei se é a minha cara, mas eles olhavam para mim e começavam a prescrever umas coisas salmão, umas coisas muito caras. Quando eu olhava assim, eu dizia, meu Deus do céu, vou ter que trabalhar acho que um ano só para comprar essa dieta, né? Você tem impressão de assim, muito caro, muitas coisas, você coloca no ponto do lápis. E você falou um ponto crucial, que você vê a perspectiva do paciente, uma perspectiva financeira e uma perspectiva social humana, né? Porque esse olhar humano, de você olhar para o paciente e dizer assim, olha, eu tenho que entender a questão financeira desse paciente para poder adequar aquele tipo de nutrição para ele, para que ele consiga obter também êxito na alimentação, né? Porque muitos você chega num consultório, vai olhar para sua cara, ó, come salmão, come isso, aquilo, né? Passa whey protein, um monte de coisa, e quando você vai colocar o preço, meu Deus do céu, não dá para adquirir esses alimentos, né? E seu olhar que você falou, o olhar mais humano, é interessante, né? E eu tinha esse olhar, e quando você falou agora, me remeteu muito, assim, dizer assim, é importante sim o profissional hoje, né? O nutricionista, ele é essencial, porque a gente vê muitas pessoas fazendo aquela dieta louca na sopa,
é jejum, é não sei o que. Eu tenho um amigo meu que ele começa a fazer essas dietas loucas, aí é aquele efeito sanfona. Emagrece, aí volta, emagrece e volta. Né? E quando ele começou a falar, relatar isso sobre a mente, eu disse, rapaz, eu vou trazer um nutricionista lá para a rádio, escuta lá. Quero mandar um abraço inclusive para ele, Ricardo. E isso é interessante você falar aqui para nossos ouvintes, né? Essa ideia que é importante sim, vá ao nutricionista, com esse olhar crítico que você tem, é muito interessante de olhar para um olhar mais crítico para o paciente humano, né? Isso. Porque não adianta você chegar para mim e falar que tem determinada rotina, determinada condição, e eu prescrever algo que foge a isso, porque você não vai conseguir seguir. Se você não seguir, consequentemente você não vai ter resultado. E às vezes você tinha até a condição, mas você não quer gastar tanto dinheiro com aquilo assim. Mesmo que eu tivesse condições, eu acho que não. Eu já posso comer um pedaço de carne porque eu não, velho. Exatamente. Como a gente vem conversando. Salmão A é muito comida. caro. Salmão É muito caro. Porque eu tenho como não tem um peixe mais barato, não. Que possa ajudar. Perfeito. Não é verdade? É importante que a gente tenha só a questão de variedade nas refeições, como a gente vinha conversando lá no início. Inclusive para questões de ansiedade, para a gente manter o nosso corpo em um bom funcionamento, a gente tem que ter uma variedade bacana, né? Consumir uma proteína, uma carne, vez ou outra consumir um peixe também, que vai estar associado ao ômega 3, que vai estar nos auxiliando com algumas funções cognitivas. Questão de hortifruti, né? Frutas e salada no geral vão ter vitaminas e minerais que auxiliam no funcionamento desse nosso organismo. Então, ômega 3 é complicado, também funciona, é bom também. funciona assim, certo? A gente tem que ter só o cuidadozinho com algumas marcas, mas em alguns casos acaba sendo viável a suplementação de ômega 3, por exemplo, porque como a gente falou, basicamente toda suplementação, a grande parte dela, a gente consegue através de alimentos. Só que qual é a principal fonte de ômega 3? Peixes. Não é todo mundo que tem o hábito de comer peixe uma, duas vezes por semana, e tem a questão do valor agregado. Então aí nesse caso a gente pode, fica um pouquinho mais tendencioso a gente prescrever uma suplementação, mas não porque é necessário suplementar, mas sim pela falta de você consumir aquele alimento que vai lhe trazer determinado nutriente. Qual é a média de peixe que a gente deve comer no mês? No mês, assim, E tem outros alimentos que tem só de peixe, não é? vai ter mais a biodisponibilidade não é tão interessante, então a gente acabaria tendo que comer uma quantidade maior. Certo? Então peixe umas 2 vezinhas por semana já ajudaria, certo? Aí outra questão que a gente tem que ter cuidado é a forma de preparo, não apenas do peixe, mas de qualquer alimento. Por exemplo, peixe, o pessoal tem o hábito de fazer o quê? Um peixe no molho, aí tá adicionando alguma gordura, ou leite de coco, da mesma forma uma carne cozinhada, ou frito com bastante óleo, certo? Que aí já acompanha aquela batata frita também, né? Feita no óleo. Peixe saudável, comer um peixe saudável, mas uma batatinha frita. Isso, então a questão da... Não é saudável batata frita. Definitivamente não. No Wi-Fi, Na airfry, se for realmente batata, se você cortar a batata para pôr na airfry, fica bem mais tranquilo. É porque aquela industrializada ela é pré-frita. Às vezes ela é pré-frita e pré-cozida, os dois. Então, acaba que ela só não passou pelo processo de fritura completo, mas ela foi imersa no óleo. Então, a airfry ajuda muito a gente nessa questão de não estar agregando óleo à preparação. Zé, qual a diferença de um nutricionista para uma pessoa comum, para um nutricionista esportivo? Porque as pessoas esportivas você falou que é só atleta, né? Mas as pessoas que têm uma rotina de treino é importante fazer uma É importante porque esportiva, né? isso, o nutricionista esportivo, quando ele está justamente com esse olhar mais voltado à prática do esporte, a gente vai potencializar o seu rendimento. Então, no caso dele que eu falo que corre, eu vou analisar o que é que eu posso fazer, agregar ali na refeição dele, para ele ter um desempenho melhor durante a corrida. Isso no caso da atividade de corrida. Se o indivíduo é, por exemplo, crossfiteiro, então eu vou analisar quais as necessidades desse indivíduo para a prática do crossfit. Se o indivíduo faz jiu-jitsu ou beach tennis, da mesma forma, eu analiso cada esporte de forma separada para a gente estar potencializando o rendimento do indivíduo
em determinada atividade física. Tu é muito carrasco? Muito não. Quando a gente está falando em qualidade de vida, a gente consegue ser bem mais flexível, certo? Para a gente ter uma boa qualidade de vida, a gente consegue sim fazer 1 ou 2 refeições livres por semana, bem tranquilo. Geralmente eu consigo agregar basicamente tudo que o paciente gosta. Agora, para o indivíduo que está em período de competição, dependendo do tipo de competição, aí sim a gente precisa puxar um pouquinho mais a orelha, mas pelo fato de que é algo mais específico, porque a gente tem que, eu não posso tratar da mesma maneira um indivíduo que um competidor, um atleta, da forma do indivíduo que quer só qualidade de vida, porque são coisas diferentes. Um indivíduo que está ali na busca da alta performance, muitas coisas a gente tem que levar ele um pouquinho ao extremo. Enquanto o indivíduo que quer qualidade de vida, a gente não precisa estar trabalhando no extremo. A gente basta ter ali uma média, uma quantidade de atividade física bacana durante a semana, uma ingestão de nutrientes equilibrada, uma quantidade de calorias equilibrada também. A gente não precisa estar levando esse indivíduo ao extremismo de forma alguma. Alexandre, alguma pergunta? Não, ele já realmente agradecer ao Jean. Não, ainda vou fazer pergunta. Não, vai fazer ainda pergunta, ainda tem mais, mas assim, eu estou agradecendo pela explicação. Sim. Você já estava terminando. Não. E assim, agradecer, né, porque você, né, Aline, eu gosto muito de fazer atividade física, sou adepto desde, na verdade, meus 15, 16 anos, jogava bola. E você vê essa preocupação do nutricionista com o ser humano, somente você falando aqui, né, de um olhar mais humano, de saber a necessidade. Isso mostra, né, seu profissionalismo como nutricionista. E outra coisa que a gente deve ressaltar é que as pessoas, né, muitos, não procurem fazer essas dietas loucas aí da sopa, enfim. Não existe isso. Vá para um nutricionista, vá para um profissional que estudou, né, Aline, para estar fazendo esse tipo de abordagem. Você fala aqui que trabalhou com pessoas em estado de vulnerabilidade social, Sim. com doações e palestras sobre nutrição. Como é que se trabalha a nutrição com pessoas que mal estão se alimentando? Ou mal têm o que comer? Primeiro eu vou mandar um abracinho aqui ao pessoal lá do Sesc do Mesa Brasil, que eles fazem um trabalho muito bonito mesmo. E isso a gente trabalhava da seguinte forma: a gente recebia doações de alimentos, geralmente dessa parte de hortifruti, e organizava para fazer uma distribuição para essa questão de ONGs ou de SABs. O indivíduo que ele está em estado de vulnerabilidade social não necessariamente significa que ele mal está se alimentando. Muitas vezes ele tem acesso a alguns alimentos, mas ele não consegue fazer uma escolha bacana. Vamos supor uma mãe que está numa situação ali um pouquinho mais apertada, mas aí compra, sei lá, um biscoito recheado pro filho consumir, que é cerca aí, vamos estipular aqui um valor médio de R$1. Então, esse miojo. Ou então Muito, né? um miojo, que está cerca de R$1,50, se eu não me engano. Vamos supor que essa criança vai consumir isso no lanche. Se você comprar uma palma de banana, dependendo do local, você achou uma palma de banana por R$3. Então, uma palma de banana, quantos lanches não dá para fornecer para essa criança? E essa seria uma forma muito mais saudável. Como a gente também fazia essa questão de doações, a gente, nas palestras, a gente explicava tanto a importância de consumir aquele tipo de alimento, a questão de vitaminas, de minerais, para trazer uma boa qualidade de vida dentro da realidade daqueles indivíduos, como também otimizar a utilização de algumas coisas. Por exemplo, a banana, a gente ensinava a fazer um vinagrete também utilizando a casca da banana. Então, para um indivíduo que às vezes não consegue consumir um volume muito grande de alimento, a gente conseguir agregar um pouquinho mais de volume para aquele indivíduo, vai trazer um pouquinho mais de saciedade para ele, vai trazer uma melhor qualidade de vida para aquele indivíduo. Eu percebo muito que famílias em condições mais carentes, né? Mais precárias, ou com salário muito reduzido, muito filho. Geralmente as mães compram muito miojo, né? Que eles dão uma agonia, E para você ver, trazer aqui um dado que talvez seja um pouquinho difícil de algumas pessoas acreditarem. Nessa época lá no Mesa Brasil eu também fiz um estudo avaliando como é que estava a questão do peso do pessoal. E grande parte do pessoal atendido, mesmo estando num estado de vulnerabilidade social,
se encontravam em estado de sobrepeso ou obesidade. Justamente por isso, pelo o pouco que tinham para consumir alguma coisa, acabavam optando por alimentos muito ruins, que consequentemente refletem na qualidade de vida desse indivíduo, na saúde, trazendo a piora da saúde, aí leva esse indivíduo a frequentar mais vezes o posto de saúde, que aí vai sobrecarregando nosso sistema de saúde, então é aquela bola de neve. Eu convivo com algumas pessoas assim, carentes, e quando eu vou à casa delas, eu sempre fiz trabalho social. Em Recife, trabalhei muito tempo na comunidade do Pilar. E eu via demais as mães, de vez de comprar uma fruta, aí comprava biscoito para dar. O miojo era constante, assim, na mesa, porque era barato, dava para alimentar, né? Dava para matar a fome. Exato. Não é verdade? Mortadela, né? Salsicha também. Salsicha, comia muito salsicha. Então, que é outro produto. entra na questão da gente também ter um bom senso, né? Tem certos alimentos que não adianta eu pedir para aquele indivíduo excluir de forma definitiva. Porque não vai, porque não cabe dentro da realidade daquele indivíduo excluir esse alimento. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso ensinar esse indivíduo no que ele pode fazer de uma alimentação saudável, ele está agregando aquilo, né, dentro da realidade dele, exato, fazendo algumas trocas, deixando um pouquinho de lado alguns alimentos e dando preferência a outros que em questão de valor financeiro vão ser semelhantes. Até porque assim, salsicha é como se eles chamam uma mistura, né? Mistura está muito caro, carne está muito caro, né? Sim. Então você vai lá, uma mortadela, então um pedaço de carne, comprar uma mortadela que dá para comer a semana, ele vai escolher a mortadela. Exato. Mas o miojo você pode substituir, sei lá, pelo próprio macarrão, que dá para muito mais dias. Sim. Né? Na verdade, vai ser o miojo definitivamente não é um alimento nada saudável. De macarrão ali ele só tem a aparência mesmo. Então o macarrão mesmo seria uma opção bem melhor, né? Ou arroz, melhor, né? o próprio arroz. O miojo realmente me dá angústia depois que eu vi como é que prepara, né? Que eles botam, mergulham no óleo. Eu fiquei meio agoniada. A minha outra pergunta, eu teria muitas, porque eu gosto muito dessa Pode ficar à área, vontade aí. mas a gente tem hora. O que é antropometrista de Isaac Global? Você falou porque eu não sei o que é isso. Desculpa a Isaac Global ignorância. é um grupo de cientistas que a gente estuda a composição corporal. Então a gente estuda a melhor forma possível de fazer uma análise da sua composição corporal para que com isso eu tenha uma base de como eu vou intervir no seu plano dietético. Porque, por exemplo, o pessoal tem um grande hábito de chegar para mim e perguntar, mas eu tenho tal altura, qual seria meu peso ideal, por exemplo? Isso não existe, já caiu por água abaixo. Porque, por exemplo, nós temos dois indivíduos, ambos com 1,80 e 90 quilos. Mas eu posso ter um indivíduo com 90 quilos, que é um praticante de fisiculturismo, por exemplo, que vai ter um percentual de gordura extremamente baixo, enquanto o outro indivíduo tem a mesma altura, o mesmo peso, mas que é extremamente sedentário. Então vai estar com um percentual de gordura extremamente elevado. Então, a composição corporal desses dois indivíduos é muito diferente, mesmo ele tendo a mesma altura e o mesmo peso. E o IMC, ele não leva em consideração a quantidade de massa muscular que o indivíduo tem. Ele faz só uma relação do peso total com a altura. Então, com o estudo da composição corporal do indivíduo, com a análise bem feita dessa composição corporal, eu vou ter uma eficiência maior no que eu vou conseguir prescrever para ele. Eu vou levar em consideração questão de quantidade de gordura corporal que o indivíduo tem, questão de quantidade de massa muscular que ele tem, porque para esses dois indivíduos, ambos com 90 quilos, mas com uma composição corporal totalmente diferente, vai ser diferente o cálculo que eu vou fazer para o indivíduo que tem menos gordura corporal, se ele quiser, vamos supor, emagrecer ainda mais, para o indivíduo que está basicamente sem massa muscular e com elevado percentual de gordura corporal. Então eu também tenho que entender como é que está a composição corporal daquele indivíduo para eu poder atuar em cima. A gente está terminando. Adorei a entrevista. Tu quer deixar teu contato, como é seus planos, para quem tiver interesse em procurar um nutricionista? Eu atendo no Centro Médico São Paulo, ali de frente à Santa Clara. As consultas são por hora marcada, certo? Eu evito essa questão de o pessoal estar esperando
o dia todo, então a gente trabalha com hora marcada. E para questão de agendar horário, tudo isso, pode falar comigo ou no Instagram ou no WhatsApp. O Instagram é jeancabral.nutri, tá? Repetindo, jeancabral.nutri. E o WhatsApp é o DDD 83 987 53 17 54. Muito obrigada. Obrigado a vocês também, foi ótima a conversa. Super esclarecedora, muito bom. E necessário, né? Saúde pública. Né? Sim, com certeza. A questão de qualidade de vida é essencial para todo mundo. Muito obrigado, Jean. Obrigado aos ouvintes, né? Você está vindo aqui na Rádio Shalom FM, Aleni. Foi grandioso nessa palestra e essa aula, né? Que o Jean nos forneceu aqui hoje na Rádio Shalom. Exatamente. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. E espero vocês sexta-feira, se Deus quiser. Shalom FM 1:08. Shalom FM 87.9. A rádio que transmite a paz. Estamos apresentando um jornal imparcial, sem meias-verdades. Jornal Shalom. Seu bem-estar, alto rendimento, perda de calorias e definição. Pratique box na Academia Formiga Brother.